Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nossa quinta aula de História Eclesiástica 2. Estamos estudando hoje sobre a invasão muçulmana, sobre os muçulmanos e sobre os francos e Carlos Magno, principalmente ali o Império Carolíngio. Bom, na aula anterior nós estávamos falando bastante sobre essa questão da invasão muçulmana, e as conquistas que eles realizaram. E há pouco, quando concluí a aula, tinha até mencionado que eu iria fazer menção de um fato que eu estive lendo e que me chamou muita atenção. Só recapitulando aqui, rapidamente, o mapa, né, das conquistas e da expansão islâmica, em todas as suas etapas. Primeiro aqui na época de Maomé, em azul, depois em bege, as primeiras conquistas, pegando aqui o norte da África, Palestina, que é onde atualmente hoje é o Irã, e depois as conquistas dos Omíadas, por volta do até o ano 750. Ele invade aqui a região da Índia, Espanha, totalmente aqui esse norte da África, parando apenas ali entre os francos. Bom, lembrando também que as nossas aulas estão sendo gravadas. Voltando agora a um fato que eu tinha mencionado para vocês sobre uma coisa que eu desconhecia e que o Daniel Hopes ele faz questão de chamar de a primeira cruzada, né? Eu vou compartilhar agora com vocês. Eu achei muito interessante esse artigo e eu queria apenas fazer uma rápida citação aqui com vocês. A primeira cruzada. Vou compartilhar aqui com vocês. Logo na sequência a gente volta aqui para as conquistas muçulmanas. Um detalhe muito importante aqui. O Império Romano ele tinha sido fragmentado, caiu, várias nações foram criadas ali, reinos diversos, que sempre eram trocados de mão, ora ficava um grupo vândalo, outra hora era outro bárbaro, outra hora era outro germânico, e assim, em todo o Ocidente, a gente viu isso durante vários séculos. Já em Constantinopla, aqui, houve uma manutenção do seu império, e agora, com o surgimento dos muçulmanos, eles têm essa expansão. Mas olha que interessante que eu quero dizer. Os muçulmanos eles eram grandes conquistadores, mas eles não eram bons administradores. Por que eu estou falando isso? Porque já já a gente vai chegar no Império Carolíngio, entre os francos. E Carlos Magno foi um grande imperador, um grande rei. Então, percebam que muitas vezes você ser um expansionista parece, num primeiro momento, que vai ser muito bom, mas depende. Porque se você ali não tem uma boa administração, depois de algum tempo, aquilo tudo que você conquistou, aquilo não se sedimenta. Então, guarde esse dado que é muito curioso. Não estou querendo dizer com isso, a gente sabe da força dos muçulmanos, percebam que até hoje eles estão expandindo aí no mundo, mas, assim, de uma forma geral, num primeiro momento, eles não eram tão bons administradores, né, como foram, durante muitos séculos, os romanos do Ocidente e os romanos do Oriente, no Império Bizantino. Isso é interessante, né? Para que um reino ou um império ele se perpetue, precisa-se ter uma gestão muito clara, muito efetiva, precisa-se ter balizas muito sólidas no que se diz respeito à sua política, no que se diz respeito às suas leis, no que se diz respeito ao desenvolvimento social, às defesas. É interessante isso, não? Então, agora vamos falar sobre esse artigo do Daniel Hopes, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Olha só. No segundo volume do material do Daniel Hopes, ele trata um assunto bem curioso, no capítulo 6, que é o segundo volume do livro dele, tá? Dramas e dilacerações do Império do Oriente Cristão. E aqui ele põe esse título, Heráclio, o primeiro cruzado. Então, vou pedir agora para o Júnior. Júnior, você pode ler para nós alguma dessas linhas aqui,
porque é bem curioso. Mas não porque apareceu, não. Não apareceu? Não. Então eu vou. Não. Vamos lá. Está no mapa ainda. Ah, tá. Então, Expansão. eu pensei que já tinha aparecido. Cara, expansão. Olha só. Aqui, ó. Deixa eu até voltar, que eu pensei que já estava compartilhando. Aqui, ó. Capítulo 6, Dramas e Dilacerações do Oriente Cristão. E aí ele põe o título como Heráclio, o Primeiro Cruzado. É bem curioso, porque aqui podem ver que estão nos dias já que Maomé já existia, né? Nós vimos há pouco, fizemos uma recapitulação dele, com relação até àquela leitura, mostrando um pouco sobre que aí no século VII é quando ele começa suas conquistas, suas expansões. Então, é bem interessante esse texto, porque vai mostrar essa parte aqui, irmãos. Ó. Mais uma vez, vou mostrar de novo o mapa aqui para vocês. Ó. Antes da invasão, antes da conquista, né, no caso, antes da conquista de Maomé conquistar aqui a Palestina, etc. E tal, antes disso, a região da Palestina já tinha passado por uma grande investida dos persas, antes de Maomé. Então, o reino bizantino, ora, sofria pelos persas, ora, começou a sofrer depois pela Arábia Saudita, no caso, em especial pelos muçulmanos, num primeiro momento aqui pelos próprios muçulmanos da Arábia Saudita, né? Então, é bem interessante esse texto. Eu vou voltar aqui para o texto. Queria que o Júnior lesse para nós. Graça e paz, irmão Wesley. Graça e paz a todos os irmãos que estão presentes. Amém. Vamos lá. Então, aqui, ó. Júnior, faça as honras para nós, por favor. Primeiro cruzado, né? Isso. Aí tem o nome dele, né? Ó. Heráclio, o Primeiro Cruzado. Heráclio, o Primeiro Cruzado. Na primavera de 614, enquanto o Ocidente procurava as palpadelas, o seu equilíbrio entre a anarquia bárbara e a nova ordem, que, a partir de São Gregório Magno, se encarnava no papado, o Oriente foi abalado por um choque terrível. Por todas as províncias de Bizâncio ocorreu a notícia de um desastre espantoso. Jerusalém acabava de cair. Olha só, que frase interessante, né? Eles estão ali, o papado no Ocidente está ali em pura projeção, de repente chega a notícia, Jerusalém acaba de cair. E Jerusalém, de uma forma ou de outra, tinha a ver muito com a questão católica e tinha a ver também, principalmente, com o Império Bizantino, Império de Constantinopla, né? Então, continuando aqui. É porque com um vácuo, né, depois dos romanos, que cai em 476, a Constantinopla ainda tem gerência sobre a Palestina. Exatamente, ela começa a ter essa gerência, mas tem, antes da invasão muçulmana, tem essa situação bem desastrosa. Por isso que eu falei, para vocês guardarem bastante essa informação, Júnior. Os muçulmanos, eles tiveram uma conquista muito grande, mas eles não eram, assim, muito habilidosos na sua arte de fazer gestão. Assim também eram os vândalos, né? Podem ver, os vândalos, de uma forma geral, eles foram brilhantes no primeiro momento, mas os vândalos não, os bárbaros, né, de uma forma geral, mesmo eles saindo, a grande maioria ali da etnia germânica, mas eles também não tinham essa questão de projeção, de cultura, porque o que acontece, irmão? Uma coisa curiosa, né? Grandes países, eles são sedimentados em cima da história, né? Então, eles resgatam a história, eles tentam trazer as suas origens, e eles se sedimentam fazendo esse momento de conquista do presente, baseado naquela história, e projetam para um futuro de glória. E podem ver que cada grande império sempre vai ter essas características. Olha para o seu passado, preserva as suas conquistas, aprende com os seus erros,
se mantém ali fazendo uma gestão muito bem elaborada e projeta uma visão de futuro e trabalha em cima disso, né? Então, é interessante essa questão. Claro que todos os reinos sempre vão procurar trabalhar em cima disso, é óbvio, mas eu estou falando isso porque, ao estudar a história eclesiástica, a gente está vendo essa tensão o tempo todo, né? Então, vamos ler um pouquinho aqui, Júnior, lê esse próximo parágrafo para nós. É interessante que, no ano 70, com os Ptolomeu, o general Tito invadiu e foi uma matança terrível em Jerusalém também. Sim, sim. Nunca teve paz. Agora, os romanos ficaram dominando e agora os persas... Tá bom. Os persas do rei Cós-Rois continuando as ofensivas que havia 10 anos, lançava contra todas as fronteiras orientais do Império, havia invadido mais uma vez a Palestina. Sitiada durante 20 dias, a cidade santa não pudera resistir aos ataques dos arietes inimigos, e uma vez forçada a muralha, a investida fora tremenda e o ódio religioso ateara fogo às paixões mais selvagens. Muitas igrejas haviam sido incendiadas, entre elas a venerável Basílica da Ressurreição, construída por Constantino. Falava-se de 60 mil mortos e de 37 mil cristãos levados para o cativeiro, entre os quais se incluiu o próprio patriarca. Olha que interessante, né, Júnior? Só uma pausa, por favor. Em algumas outras aulas eu até mencionei que os nossos irmãos cristãos que já viviam na Pérsia já tinham passado por uma provação muito grande. Alguns historiadores vão mencionar que logo depois que o Império Romano se torna cristão, e logo depois que o cristianismo vai sendo expandido, o segundo maior lugar que tinham cristãos na antiguidade era entre os persas. E lá, como se seguia o zoroastrismo, o rei, no caso, ao saber uma quantidade muito grande de cristãos e que o bispo da cidade se comunicava com o imperador romano, ele, então, começa uma grande perseguição e, de cara, ele morre, porque ele foi convidado a renunciar à sua fé, ele não renunciou, então ele morreu, e de cara morreram mais 16 mil cristãos. Isso logo ali no início do século IV. Agora, percebam que agora aqui já é uma outra fase, né? Logo depois disso, já é um outro acontecimento. Então, percebam como os persas viam os cristãos como inimigos. E os cristãos, automaticamente, também tinham que fazer as suas fronteiras ali contra os persas, né? Perceberam um mundo muito polarizado e muita guerra o tempo todo, né? Então, essa morte aqui foi uma morte muito grande, né? 60 mil mortos e 37 mil cristãos levados para o cativeiro. Continua para a gente, Júnior, por favor. Ok, os persas nada tinham respeitado, a não ser a Basílica da Natividade em Belém, segundo se dizia por causa do mosaico da adoração dos magos, no qual havia reconhecido os seus costumes nacionais. Inúmeros conventos tinham sido destruídos, os monges e monjas dispersados, tesouros sagrados, tecidos raros, vaso de ouro e de prata, tudo fora enviado para as capitais iranianas. A Santa Cruz, tirada do Santo Sepulcro, fora levada, a título de troféu, para Ctesifonte. Era uma catástrofe da qual a Palestina nunca mais se havia de recuperar, para toda a cristandade. Era uma vergonha e uma dor sem limites. Quando pouco depois chegaram a Constantinopla 2 relíquias que o prefeito do Egito conseguira salvar. O povo, ajoelhado no cais, recebeu-as com pranto. Ou seja, foi uma tragédia sem fim. Agora, por que eu estou gastando esse minuto, irmãos? Porque agora, né, depois não vai dar tempo de a gente ler toda essa obra, mas aqui essas páginas são muito interessantes, porque ele vai relatar como que foi a retomada depois de Jerusalém, pelo Império de Constantinopla. Então, ele continua, né, dando aqui uma síntese, e agora ele vai tratar
grande líder que vai se colocar como alguém a conquistar de novo Jerusalém. Então, depois fica aqui a indicação da leitura desse texto, porque é um pouco grande, né? Mas eu só pular um pouco para frente para a gente já chegar aqui nas partes finais, até porque hoje o tópico da nossa aula é mais voltada para as conquistas muçulmanas, tá? Olha só aqui, leia para nós aqui, Júnior, por gentileza. Simultaneamente, surgia também a ameaça PET, igualmente grave. O duelo dos dois impérios. Certo. Só um lembrete, que naquele período agora, recente, do ISIS, Estado Islâmico, eles cometeram muita tragédia também, até aqueles igreja, museu, uma das sétimas maravilhas, a Babilônia, eles no Iraque, eles destruíram tudo também. Isso mesmo. É isso aí. Ou seja, a história continua sendo escrita, né, Júnior? Parece que nós estamos na Idade Média ainda, claro. Em certa medida estamos, né? E eles atacaram e foi contra, o lema deles é contra o Ocidente, né? O ISIS. Simultaneamente, surgiu também a ameaça dos persas, igualmente grave, o duelo dos dois impérios, de Constantinopla e dos Sassânidas, começado em 505. Devia prolongar-se, não obstante algumas tréguas, durante 106 anos, e mantinha as fronteiras do Oriente uma ferida sempre aberta. Justiniano, bem ou mal, e à custa de muito sacrifício em dinheiro, em terras e em amor próprio, tinha conseguido atenuar em parte esse perigo para melhor se consagrar ao seu, grande desígnio, relativo ao Ocidente. Depois dele, em 572, rebentou o primeiro alerta. Os persas, inabilmente provocados por Justino II, atacaram a Mesopotâmia e a Síria. Pouco depois, porém, ameaçados por sua vez pelos turcos, contra-atacados por Maurício, o futuro imperador, tiveram de recuar e, abraços com a Revolução Palatinas, acabaram assinando uma paz desastrosa, que entregava ao Império Romano quase toda a Armênia persa. Mas a situação logo se alteraria, ao mesmo tempo que Maurício, agora imperador, se tornava impopular devido à sua dureza e ao seu estreito autoritarismo. Ele sucedia o lamentável Focas, posto no trono por uma sedição militar. Instalava-se em Cefonte aquele que ia ser o pior inimigo de Bizâncio, o rei Córcés II, 590 a 628. Isso. Então, assim, aqui, mas eu só estou mostrando para vocês, meus irmãos, como era um momento de conflitos profundos nessa região e era quase como algo sem precedente, né? E, bom, deixa eu ir agora aqui um pouco mais para frente. Como eu disse, depois vocês podem apreciar esse capítulo todo. Eu quero só chegar aqui na parte em que vai mostrar onde está... Você está em que obra? Essa daqui é o volume 2 do Daniel Hopes. Tá. Tá? Volume 2. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu voltar um pouquinho mais para cá. Aqui. Ó, leia para nós, Júnior, daqui. O início do seu reinado foi terrível. O início do seu reinado foi terrível. Nada parecia poder quebrar o impulso dos persas, pois todos os anos as tropas de Cosroes assestavam novos golpes em pontos inesperados. No preciso momento em que Jerusalém caía, os inimigos apareciam novamente em Calcedônia. Quatro anos mais tarde, as hordas dos árvaros, saindo dos seus acampamentos na Hungria, invadiam a Trácia e vinham cercar Constantinopla, com a Palestina e a Síria tomadas. Que é aquele episódio que nós lemos lá no início, né? A Palestina e a Síria tomadas. Aí, vamos lá. Alexandria ocupada, Bizâncio espremida entre os mongóis em terra
e os persas do lado da água, Heráclio estava à beira do desespero e pensava em retirar-se para Cartago, ou Cartago, né? Mas o patriarca Sérgio conseguiu detê-lo. É então que se dá uma reviravolta que parece um milagre e que devia tomar a forma de uma autêntica cruzada. Aspa, exatamente a uma cruzada que assistimos aqui. Escreve René Crosset. Uma cruzada como não houve outra, pois os exércitos cristãos respondem à voz do chefe da igreja e resolve libertar o Santo Sepulcro e reconquistar a verdadeira cruz. Fechado. Dá uma pausa aqui, Júnior. Então, assim, o que me chamou a atenção nesse capítulo aqui, do Daniel Hopes, é mostrando essa fragilidade ali da Síria, de Jerusalém, os cercos que já estavam montados. Percebam, Constantinopla já estava sofrendo muito. E agora tivemos o que é essa invasão persa e essa devastação. Vocês notaram que a única a igreja que não foi destruída foi aquela que tinha a figura dos magos, porque eles viram ali uma certa correspondência e pensaram, alguma coisa aqui tem a ver com a nossa história. E não destruíram. O resto eles destruíram. Tanto é que mataram tantas pessoas e levaram como prisioneiros outras tantas. Mas agora, o que acontece? Há uma retomada de tentar pegar aquelas terras sagradas. E por isso que aqui o autor ele chama de o primeiro cruzado. Porque agora todos eles vão se unir contra esses persas, principalmente, para reconquistar, debaixo do comando do seu líder, o que? As terras. E por que eu estou chamando a atenção aqui, irmãos? Quando a gente fala das cruzadas lá, século I, século II, né, a gente não percebe que teve outras situações como essa, né? Que demonstra o que aqui? Que o cristianismo ele já tinha se transformado numa outra coisa, mesmo aqui já no século VII, né? E entre o século VI e o século VII também. É interessante essa descrição, não? Uhum. Então, pode continuar, Júnior, para nós aqui, ó. Não diz o patriarca, né? Ok. Não, diz o patriarca, tu não tens o direito de deixar os magos ocuparem a cidade santa. Não, tu não tens o direito de deixar que a Santa Cruz seja um objeto de escárnio em Quisefonte. Todos os tesouros da igreja bizantina foram postos à disposição do imperador. Ao mesmo tempo, Cosroes, no cúmulo da arrogância, escrevia a Heráclio uma carta insultuosa para a sua honra e para a sua fé. E como reação, todo o império se levantou num esforço supremo. A missiva do persa foi lida do púlpito, para que todos sentissem o ultraje. Pretendes pôr em Deus a tua confiança? Então, por que não salvou ele Cesareia, Jerusalém e Alexandria das minhas mãos? Se me aprovesse, teria destruído também Constantinopla. Quanto ao teu Cristo, não te deixe embalar por uma vã esperança. Nem sequer foi capaz de salvar-se das mãos dos judeus que o crucificaram. Então, e aqui o que me chamou a atenção é que isso nos faz lembrar um pouco as histórias do Velho Testamento, quando os inimigos do povo de Deus se levantavam, né? Síria, exatamente, né? Falando palavras de afronta, né? Senaqueribe, exatamente. Então, percebam que aqui, na cabeça desse povo que vivia esse período, eles estavam voltando àquela história. É como se tivesse tido o Novo Testamento, as histórias de Jesus, e um retorno ao Velho Testamento, né, Júnior? Sim, positivo é mesmo. Agora, pensa assim, vamos dar o direito de dúvida ser fruto do meio? Vamos dar o direito de dúvida ser fruto do meio? A gente está vendo que muitos impérios estão se levantando contra nós, Roma cai, muitos cristãos morrem, pessoas estão morrendo porque não negam a Cristo, e de repente surge um exército que levanta a bandeira de Cristo com Constantino. E ali eles vencem por Cristo, ou seja, uma nova roupagem bélica, política, vai tomando forma dentro de uma igreja cristianizada, né?
E pode ver que aqui a gente volta para o Velho Testamento. Um contexto totalmente bélico, coso, né? É interessante isso, né? É. Continua, então, para nós, Júnior. Não, vou pular um pouco agora, vou chegar mais para frente. Então, perceba como que esse texto ele é muito bem escrito e ele é muito citado. Deixa eu pegar aqui, onde chega... são muitas, eu esqueci de grifar, irmãos. Como está em PDF, né, eu esqueci de destacar para agora a gente ler. Bom, resumindo, irmãos, só para a gente não gastar mais tempo. E aí, então, Heráclio ele vai ser esse defensor que vai trazer de volta e reconquistar as terras sagradas. Tá bom? Resumindo, é isso. Mas elevar mesmo assim, moral, querendo ou não... Oi? Elevar a moral. Exatamente, Mas querendo ou não, Júnior, qual que é a grande questão? O problema é esse. Essa era uma região onde o quê? Já tinha sido fragilizada anteriormente. Então, o que aqui, ó. Aqui, achei. Aqui, pode ler para nós. Aqui, ó. Esse texto aqui. Vale a pena a gente ler. Esgotada? Vamos ver um pouquinho aqui. Pode ser aqui, ó. Esgotada, tá bom. Tá. Esgotada, a Pérsia pediu misericórdia. Isso, pode Era a vez dos bizantinos invadirem em incursões fulminantes os 4 cantos do Império Sassanida. A cidade sagrada dos Masdeus arderam por toda parte. Por fim, a 25 de fevereiro de 628, espalhou-se a notícia decisiva. Aspa. Caiu o ímpio, orgulhoso Cos-Rois. Anunciou Heráclio ao seu povo. Aspa. Aquele que insultou o Cristo e a Virgem está morto. Escutai o fragor da sua queda. Já arde no inferno com seus iguais. Destronada pelo próprio Filho, o último rei dos reis. Acabava de ser executado na casa das trevas. A Pérsia madeísta deixara de existir para sempre. Agora aqui, deixa eu fazer um comentário, né? Perceba as descrições de Heráclio. Aqui a gente tem que lembrar, século VII. Perceba a inclinação dele já para Cristo e a Virgem. Quem ele está se referindo aqui, irmãos? Maria, né? Maria. Lembra que a questão da castidade começou a ser defendida pelos pais do deserto. Ali já começou a ser, vamos dizer assim, resgatada essa figura do celibato. Depois, com o papado, isso vai tomando frente, principalmente com Gregório I. Ele retoma essa questão. A questão de Maria já tinha sido mencionada também, mas não havia um culto. Aqui a gente já começa a ver. E outra coisa que é interessante aqui também, nas palavras dele, a maneira que eles contra-atacam e dizimam seus oponentes. Percebam, aí eu te pergunto, e se fosse Davi no lugar de Heráclio, será que ele extirparia também o inimigo ou ele tentaria conquistar e dar uma chance do arrependimento? Percebam, eu sei que é uma questão muito difícil de lidarmos, mas é uma coisa a se pensar, porque aqui a gente está falando do cristianismo, né? Foge completamente do princípio cristão. Exatamente. Cristo, do evangelho, de pacifismo. Exato. Completamente. Por que eu citei Davi, Júnior? Por que eu citei Davi? Eu citei de propósito, porque é Velho Testamento. Mas Davi, quando ele domina sobre os filisteus, a Bíblia fala que as chaves dos filisteus estavam nas mãos de Davi. Mas Davi poderia, sim, destruir os filisteus, mas quando ele domina, ele expande o reino e ele não se torna um déspota. Perceba, é isso que eu quero dizer. Que Davi, na minha concepção, ele tinha mais esse lado de uma monarquia teocêntrica do que os próprios imperadores cristãos na era cristã, entendeu? E é isso que eu quero dizer, né? Pode ver que o cristianismo era só uma maneira de unir o povo.
não era de fato a bandeira deles, né? Interessante, né? Então, eu fiz questão de ler isso para trazer isso à tona, mostrando o quanto é perigoso depois que a igreja se tornou O institucionalizada. cristianismo ele via uma bandeira de fé sem bandeira de império, sem ser um Estado, né? Aqui está típico um Estado. É Estado, exatamente. E vai só piorando, né, Júnior? E aqui, para a gente concluir, quando Heráclio conduziu a Santa Cruz para Jerusalém, a 23 de março de 630, carregando a ele mesmo sobre os ombros, abre aspas, a primeira cruzada, fecha aspas, parecia coroado pelas mais brilhantes das vitórias, mas que as realidades estavam ocultas sobre estas... mas que realidades estavam ocultas sobre essas aparências? O Império de Bizâncio sairia menos enfraquecido da prova do que aquele que acabara de abater, destruindo o poder do persa, para quem trabalhara ao fim e ao cabo o soldado glorioso. 12 anos mais tarde, Jerusalém veria um novo conquistador surgir diante das muralhas, pois no mesmo momento em que o piedoso Heráclito, de pés descalços, subiu o Calvário, 400 léguas ao sul, os cavaleiros de Alá começavam a ganhar impulso. Ou seja, é isso que eu disse, Júnior. Perceba que aqui é uma troca de poder, e é um poder cristão sobre o poder persa, e agora vem o poder de Alá sobre os próprios cristãos em Jerusalém, depois de alguns anos. E aqui, na sequência do texto do Daniel Hopes, ele vai falar bastante sobre as dissensões religiosas e o despertar nacionalista, porque acontece algo bem curioso. Ele comenta aqui, só fazer um comentário. Ele vai falar o seguinte, que aqui já começa a ter, no Império Bizantino, esse despertar nacionalista. E as questões, os debates teológicos também começam a ser acirrados. Querendo ou não, essas duas coisas começam também a enfraquecer parte do Império Bizantino. E aí depois vem aquilo que culmina, né, na invasão dos muçulmanos, tá bom? Inclusive, aqui ele vai ter um artigo bem interessante sobre essa questão da invasão muçulmana. Eu não vou estar lendo a obra dele agora, a gente vai voltar para a obra anterior. Aí aqui ele vai tratar também sobre Maomé e o Islã, tá bom? Mas a Daniel Hopes, irmãos, fica aqui como a indicação clássica, viu? Eu, particularmente, estou gostando mais dele do que do próprio Justo Gonzalez, tá? É muito mais completo, é muito mais repleto de detalhes. Mesmo ele tendo um viés romano, ele vai tratar dos santos como santo fulano. Dá para ver que ele é um católico. Se não é um católico, ele está trazendo a história mais no viés do catolicismo. Mas os dados, o material que ele busca como referência, a maneira em que ele monta os detalhes é simplesmente maravilhoso, é maravilhoso. Mas vamos voltar aqui para o outro livro-texto que a gente estava lendo há pouco. Aqui, a princípio, Maomé. Pastor Johnny, vamos continuar aqui? A gente leu, né, até aqui, os homens, isso, a princípio, Maomé. Vamos fazer uma leitura rápida agora desse material, que é uma síntese. Esse outro livro, o História da Igreja Cristã, ele é mais uma síntese da síntese, tá, irmãos? Então, estou pegando ele como pano de fundo para poder seguir de linha mestra para nós, tá? Pode ler para nós, pastor, por gentileza? Já. A princípio, Maomé despendia de influências morais ao pregar o seu evangelho. Depressa, porém, mudou seus métodos, fez-se guerreiro, conduzindo seus unidos e ferozes árabes a conquistar os incrédulos. Apresentou a todo o país e a todas as tribos a alternativa de escolher entre o islamismo, pagar tributo ou morte para aqueles que resistissem às suas armas. A Palestina e a Síria foram facilmente conquistados pela força, e os lugares santos do cristianismo ficaram sob poder do islamismo. Obrigado, pastor. Você vê, eu fiz esse corte para mostrar que essa área não foi, de fato, conquistada inicialmente por Maomé, mas eu quis só mostrar o seguinte, como isso já era algo muito frequente naqueles dias. E os persas já tinham acabado de vencer e depois foram destruídos. E Heráclio tinha
tinha tido um grande êxito. Agora, me permite aqui um devaneio, tá, irmãos? Supondo que o imperador Horáclio ele tivesse tido uma atitude diferente com os persas, será que o Império maometano teria tido êxito, tanto êxito sobre essas regiões? Eu sei que é muito difícil, é muito complicado, mas por que eu estou falando isso, irmãos? A história está sendo montada nos nossos dias também. Podem ver que hoje, né, nesse conflito que estamos tendo ali entre Ucrânia e Rússia, entre o Oriente e o Ocidente, principalmente a OTAN, eu pergunto, né, nós ocidentais, será que fizemos algo correto com os orientais, sendo que há uma força imensa, principalmente por parte da OTAN e principalmente por parte dos Estados Unidos, simplesmente eles permitindo com que a guerra acontecesse? Será que Deus também não nos punirá na história? Porque, e aqui eu falo nós, porque somos parte do Ocidente, e aqui também, quantas são as vezes que nós nos calamos diante de uma situação como essa? E aqui eu quero não entrar no campo político ou bélico, mas eu quero falar aqui em nome daquilo que cremos, né? Porque sabemos que a resposta para o mundo é Jesus. Então, aonde entra o posicionamento nosso, dos pastores, dizendo para os líderes e para os políticos dos Estados Unidos e da Europa, não permitam a guerra, não iniciem essa guerra. O que eu vejo numa situação como essa, irmãos? Os Estados Unidos, a gente sabe, é a maior potência do mundo, mas no momento em que eles deixam de ser pacifistas para permitirem o início de uma guerra, eles assumem riscos no mundo espiritual muito grande. Eu não estou querendo fazer juízo de valores, mas o que eu quero mencionar aonde entra o verdadeiro cristianismo. A história está sendo remontada agora. O país que tem a maior força no mundo bélica é os Estados Unidos. E, na minha opinião, ele tem que ser o mais pacifista de todos o tempo todo. Por quê? Porque o prejuízo pode ser muito grande para eles e para o resto do Ocidente. Então, eu sei que a parte do Oriente tem uma autocracia, não é fácil para eles, mas eu vejo assim que essa situação que começou com a Rússia e com a Ucrânia, se não for uma intervenção de Deus, as coisas podem ser muito maior, se tornar em algo muito pior, e a OTAN, e principalmente o Ocidente, pode pagar um preço muito grande. Porque, como eu disse, irmãos, quando nós somos a parte mais forte, a gente precisa também saber levar ali a pacificação, e não simplesmente dominar pela força, né? É minha opinião, eu sou um leigo no assunto, mas eu estou vendo algo muito parecido, né? Muito parecido com a Idade Média, né? Tá bom? E então, só voltando aqui, se eu tiver errado, me desculpem, tá, meus irmãos, mas é como eu penso, sabe? E agora eu torço, e deixa eu fazer um comentário aqui, eu torço para que a China se torne esse centro pacifista do mundo e para que eles não entrem numa polarização maior. Porque podem ver, irmãos, se o mundo hoje passar por uma guerra, uma nova guerra, infelizmente a gente pode voltar para a Idade Média. É ou não é? Isso é trágico. Eu penso que hoje envolve interesses geopolíticos. Sim. Religioso. Naquele período, era interesses políticos usando A religião, né? religião, usando símbolo religioso, com superstições e etc. Porque a igreja, naquele período do cristianismo, já não era o cristianismo que a gente sabe que era dos pais da igreja. Já estava deformado. Já. Exatamente. O Estado, a questão política já estava muito envolvida. O que é território, né? Supremacia sobre território, sobre pedir expansão. Você defende, igual como você falou, como era no Velho Testamento. Isso aí. Mas assim, sabe, Júnior, quando eu faço essa menção, é pedindo, assim, no fundo do nosso coração, que Deus derrama juízo nesses líderes, que eles possam dar um passo para trás,
porque por isso que a Bíblia vai nos posicionar para que a gente ore levantando as mãos santas para que haja paz no mundo. Porque a gente está vendo uma polarização medonha aí. E se a gente não souber ser pacifista, o que vão acontecer com as próximas gerações, né, Júlio? Tudo bem, a gente está aqui no Brasil, nós estamos aqui seguros pelo Atlântico, temos, né, a América do Sul na nossa retaguarda, o Pacífico, mas não importa, é o mundo, né? E onde entra o nosso posicionamento cristão? Diante de uma terceira guerra mundial, o Brasil vai ser um dos últimos países a menos sofrer. Mas a gente vai sofrer, Júnior. Não tem essa, não. Nossa. E outra, todo mundo vai sofrer. Então, como você disse, hoje é geopolítica. Mas ainda assim, também tem o lado religioso. Olha lá o Irã e Israel. Ah, sim, tem. E se a gente não tomar cuidado, olha a união dos Estados Unidos com Israel. Por isso que eu vejo assim que é um jogo de xadrez muito delicado. E nós, como cristãos, a gente precisa ter um posicionamento pacifista, inclusive orando e sendo voz aos nossos governantes, dizendo, olha, vamos parar, vamos fazer paz, vamos fazer acordos, porque o mundo perde, né? As pessoas perdem, principalmente os países pobres perdem. Nós, brasileiros, vamos perder muito. Ó, pra vocês terem uma ideia, hoje o mercado financeiro teve uma notícia muito interessante, porque ontem saiu aquilo que estava sendo aguardado como as resoluções do orçamento. O Haddad fez o pronunciamento das questões dos gastos, etc. e tal. Hoje o dólar bateu R$6. A Bolsa caiu horrores, empresas caíram, várias empresas grandes caíram 10%. Um grupo empresarial que eu acompanho muito, que é um grupo da Cosan, caiu 10%. A taxa de juros já está sendo precificada em muitas altas, ou seja, percebam, a gente não está nem em guerra, a gente só está tendo um problema interno de orçamento, onde o nosso governo é gastão, e aí eles fizeram umas resoluções que o mercado não gostou, e aí acabou. O dólar está explodindo, R$6. Fuga de capital. Agora imagine se caso tivermos uma extensão do que está acontecendo. Então, é algo muito sério isso, né? Então, assim, a gente precisa de pedir a Deus para que levante líderes altruístas, líderes realmente façam algo diferente. E essa questão é interessante porque quando o governo tem essa política aí desastrosa, tem fuga de capitais. Você tira as grandes empresas, tira de investimento daqui da Bolsa e o dólar dispara. Sim, e aí o governo brasileiro tem que comprar dólar. E só para você ter uma ideia, Júnior, tem tantas notícias que não são boas, né, nessa questão, mas perceba, mesmo assim o Brasil ainda é uma terra maravilhosa, mesmo assim as empresas brasileiras são sólidas, são boas, mas o que acontece é isso que você falou, né? A posição de pessoas investindo em dólar, a posição de pessoas comprando ouro e Bitcoin aumentou demais no mundo, estão nas máximas históricas. Por quê? Porque é um período de instabilidade mundial. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E é o que você falou. Mesmo que as nossas taxas de juros aqui aumentem muito, quem não garante que vai aumentar mais? Por causa dessas resoluções que o Haddad falou ontem, a questão da taxa de juros, já está sendo precificado que a inflação vai aumentar mais ainda, mais do que já está. Ou seja, então, se as nossas taxas de juros elas são taxas de juros atrativas hoje, mas quem me garante daqui a um ano? Se o Banco Central não aumentar o juro, a inflação dispara, porque se é atrativo os juros baixos, muita gente vai pedir empréstimo, vai gastar muito, aí a inflação... E agora, inclusive, com esse benefício que foi dado sobre a questão do imposto de renda, isso também precifica mais inflação. Num primeiro momento, eu sou favorável, é claro que eu sou, mas o problema não é essa medida, o problema são as outras medidas e as outras gastanças, né? Bom, mas eu só estou falando isso para vocês verem, o Brasil não está no meio de nada, mas ele já está sofrendo como muitos. Imagine numa situação pior. Por isso que eu estou pintando aqui esse quadro, só fazer uma ponte para que a gente possa sempre ter olhos bem claros. Porque o que estava acontecendo no mundo aqui na Idade Média,
é muito parecido com o que está acontecendo hoje no mundo também. Tá bom? Então, pastor Johnny, rapidinho, mas a paz, Fia. Eu vi que a irmã chegou há pouco, né? Paz, pastor, estava ruim aqui também. Continua para a gente aqui, pastor Johnny, leia para nós aqui, faltam poucas linhas para a gente concluir essa parte. Vamos lá. Província após província, o Império Greco-Romano foi conquistado, ficando apenas Constantinopla. Dessa forma, todos os países do cristianismo primitivo foram feitos súditos de Maomé. Onde os cristãos se submetiam, era-lhes permitida a adoração sob restrições. No Oriente, o Império dos Califas estendia-se além da Pérsia, até a Índia. Sua capital era Bagdá, nas margens do Tigre. Para o Ocidente, as conquistas incluíam o Egito, todo o norte da África e a maior parte da Espanha. Quase todo esse vasto império foi conquistado durante os 100 anos após a morte de Maomé. Entretanto, Onde está? Aqui. Aqui embaixo. Entretanto, seu avanço na Europa, Ocidental foi contido no sul da França por Carlos Martel, que uniu várias tribos discordantes sob a direção dos franceses e obteve a vitória decisiva em Tours no ano de 732. Não fora a Batalha de Tours, provavelmente. Toda a Europa havia sido um continente maometano e a meia-lua teria substituído a cruz. Joia, deixa eu mostrar aqui uns desenhos para vocês, muito interessantes, que eu acho que vai ilustrar bem esse período, irmãos. Olha só, separei aqui para vocês. Inclusive, quando nós falamos do Império Carolíngio, nós pensamos que ele é o Império Carolíngio por causa de Carlos Magno, mas na realidade não é por Carlos Magno, viu? É principalmente por causa de Carlos Martello, ou Carlos Martel, como algumas outras obras vão chamar. Ele era um líder de muita expressão, um prefeito. Nos dias dele, tinha passado por uma mudança os francos, e ele faz essa vitória, e aqui inaugura-se, então, começa-se o que chamamos e conhecemos como Império Carolíngio, mas que vai ter a sua maior expansão e glamour com Carlos Magno. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, esses desenhos que eu separei, olha só. Aqui nós já vimos as expansões, né? Aqui é um retrato de como foram as conquistas. Eu peguei tudo isso na internet, tá, meus irmãos? É bem interessante, depois, se vocês quiserem voltar, vocês vão ver como que foi mais ou menos cada passo, né, das conquistas deles. E aqui vai mostrando desde 620 até 630, tá bom? A maneira em que eles vão se expandindo. E aqui, ó, o Califado Ortodoxo. Aqui mostrando parte, né? Podem ver que aqui, no caso, seria o Mar Mediterrâneo. Aqui a África. E tá dando para ver? Opa. Então, olha o tamanho da expansão deles. Califado Ortodoxo, por verde escuro, e o seu auge em 654, incluindo seus estados vassalos em verde claro, aqui em cima, onde está o verde claro, né, estados vassalos. Percebam que aqui, no caso, Constantinopla, ficou só um pedacinho, né? Ficou literalmente ali bem apagadinha, né? Diante dessa frente. Anteriormente era quem aqui? Era só a Pérsia, fazendo frente a Constantinopla. Agora não é mais só a Pérsia, é o novo califado, né? Então, passando outro detalhe aqui, ó. O califado ortodoxo, ou califado bem guiado, foi um império árabe islâmico fundado em 632, após a morte de Maomé, que durou até 661. Foi governado pelos primeiros 4 califas do Islão, conhecido como os califas bem guiados. Daqui também nasce aquilo que a gente chama os sunitas, né? O califado omíada foi o segundo dos 4 principais califados islâmicos estabelecidos após a morte de Maomé. Era centrado na dinastia omíada, originária de Meca, atualmente da Arábia Saudita.
a família Almíada havia chegado ao poder durante o governo do terceiro califa. E aqui a outra expansão para o norte da África, e chegando literalmente aqui, aonde de fato nós vimos há pouco que os francos detiveram. Mas na maneira em que eles estavam indo e fazendo as suas conquistas, meus irmãos, olha, eles iam abarcar toda a Europa e ia só sobrar Constantinopla aqui no meio deles. Aí eu pergunto, será que eles iam conseguir ficar de pé, né? Mas assim, Deus é o Senhor da história, como nós começamos lendo em Daniel 4:17. Então, a gente acredita que Deus permitiu que o Império Romano caísse, os vândalos dominassem, depois houvesse essas mudanças, houvesse a criação de Constantinopla, o surgimento dos islâmicos. Não me pergunte porque tudo isso acontece, porque eu também não sei, mas a gente acredita que Deus está no controle de todas as coisas, né? E aqui eu separei sobre o Império Carolíngio, né? Já já a gente vai para ele, tá bom? Vamos acabar de ler a história aqui. Voltando para cá. Deu a hora, né? Deu a hora, Júnior, deu a hora. Obrigado, Júnior. Então, vou voltar aqui o gráfico, a gente vai parar e vai voltar para o último slide. Tá bom, meus irmãos? São muitas informações, né, meus irmãos? Então, eu estou indo com um pouco mais de calma, como eu venho trabalhando com vocês. Me permite até o último comentário aqui. Nos meus dias de estudo, de seminário, eu lembro que eu aprendi tantas coisas. No entanto, assim, foi mais uma síntese do que eu aprendi. Meu professor era muito bom, muito competente, e muitas informações não ficaram acomodadas nos meus dias de seminarista, né? Então, enquanto eu penso sobre dar aula para vocês, é claro, como vocês sabem muito bem disso, não sou especialista do tema, mas eu pensei e queria repetir novamente aqui para vocês. Eu prefiro trabalhar com menos informações, mas trazendo um pouco mais desses contextos e fazendo essas pontes, que eu quero acreditar que a acomodação desse conhecimento para nós vai ser mais significativo no ministério, né? Então, assim, me permitam essas aplicações e, como eu disse, né? Eu sei que, de repente, eu estou fugindo um pouco do escopo da história propriamente dita, mas o meu grande intuito é mostrar como o povo de Deus se comportou na história, como os líderes se comportaram, quais foram os calcanhares de Aquiles, como que eles poderiam ter lidado diante dos reis, diante do sistema dos seus dias. Então, assim, fazendo essa reflexão que eu quero acreditar que a gente, na minha opinião, a gente pode ter uma absorção melhor, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Podemos parar para ir para o último bloco? Podemos. Então, alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, vou parar a gravação aqui. Pois não, Júnior? O interessante é que, nesse período aí, podemos dizer que alguns impérios ou grupo, né, eles eram mais... estavam envolvidos por uma certa... pela uma religião pagã. Já o cristianismo aí, que a gente vê que começa muito bem ali, né, e depois vai degringolando, ele se torna um cristianismo mais tradicional mesmo, por uma tradição, porque o que manda mais é uma questão política, porque ele poderia ser o Estado ou o Império, como diria, que não adotasse religião, né? Uma determinada religião, assim que é hoje um Estado laico, mas ele, por tradição, manteve o cristianismo, olhando pelo lado do Ocidente, né? Sim, sim. E sabe, Júnior, nós aprendemos isso também em História dos Avivamentos, aquela questão dos movimentos dissidentes, né? Lembra? Então, a gente vê que também nesse período da história, fazendo aqui, que como a gente está tratando sobre a história da igreja, e não tem como tratar da história da igreja sem envolver todos esses acontecimentos, né? Mas quando a gente para pensar única e exclusivamente nos nossos irmãos ou no cristianismo,
a gente também não pode dizer que todos eles se perderam, né? Porque eu quero acreditar que haviam famílias, haviam grupos que, de repente, lutavam contra todo esse sistema, né? É onde surge aquilo que a gente vai chamar de movimentos dissidentes. Mais para frente vai ficar um pouco mais acentuado isso, porque quando a Igreja Católica começa as suas expansões e grupos vão se levantando dentro da Igreja Católica, há um martírio dentro da Igreja Católica. E aí isso, historicamente, a gente chega ao conhecimento de uma forma mais clara. Mas perceba, é o que você falou, se torna-se um cristianismo mais tradicional, inegável, e também até para que a gente, né, não os julgue de uma forma assim tão fria, né? Vamos pegar um exemplo nosso hoje, Júnior. Hoje temos tantas igrejas boas na nossa nação, nós que estamos inseridos no contexto cristão, a gente sabe quanto que a igreja cristã de verdade está fazendo um bom trabalho. Os verdadeiros cristãos. Só que, como sempre, o verdadeiro cristianismo não fica tocando trombeta, né? Pode ver, quantas são as escolas cristãs, colégios, faculdades, igrejas que montam hospitais, montam centro de treinamento, centro de cuidados com dependentes químicos, só que a gente não fica tomando o proveito do Estado, nem saindo na mídia. Em contrapartida a tudo isso, os neopentecostais eles têm o domínio da mídia, e eles parecem que são os únicos cristãos do Ocidente, né? Eles saem na mídia, e parece que tudo que se diz sobre cristãos se resume a eles, e nós sabemos que não é. Então, eu quero acreditar que, de uma medida bem parecida e com as suas devidas proporções, o cristianismo ele sempre prevaleceu por causa disso também. Porque sempre houve um grupo aqui ou acolá, ou mesmo entre essa igreja institucionalizada e tradicional, que eles tentam remontar e reinventar a roda. Por isso que quando eu abri aquele material lá da igreja, a Igreja de Jesus em Quadros, Júnior, e aí eu falei das obras, eu quis mostrar isso. Muitas dessas obras aqui, também elas podem até ter um cunho mais piedoso, que eles estão, viu? Mas são poucas, né? Elas não fizeram frente para mudar uma cultura, né, pagã medieval. Era muito pouco. Já na patrística, não. Na patrística, eles foram muito mais piedosos, escreveram mais, lutaram mais. Né? Foi um outro contexto. Então, eu acho que essa discussão está sendo bem legal para a gente tentar olhar, tirar um pouco, porque, como eu disse, e até para eu concluir aqui, irmãos, eu, durante muitos anos, ao avaliar a história da igreja, eu sempre fui muito contundente, sabe? A Idade Média está tudo perdido, só tinha desviado. E esse simplismo, ele acaba sendo errado, né? Mas aí, como você está falando, você fala de obras e tudo, aí está dentro tá dentro de uma temática de exercer protagonismo, porque Sim. havia muito cristão que não tinha nenhuma obra e estava vivendo de forma piedosa. E o que eu colocar a questão é que essa questão do Estado que invoca a cruz como a sua tradição, a questão que eu falei, deveria ser um Estado laico e defender somente o direito do território, das pessoas, sem professar religião, porque as pessoas viviam o seu cristianismo de forma individual. Você entendeu? Sim. Mas você sabe, Júnior, eu entendo a sua proposta, mas é aquilo que a gente... Por isso que é difícil, por isso que é gostoso essa aula, e por isso que eu quis fazer uma aula mais voltada a esses pontos, para a gente refletir, porque a gente não está lá naquela história. E então é muito difícil a gente contra-argumentar com eles. Porque, por exemplo, hoje a gente está vivendo a nossa história. E perceba como é difícil, muitas vezes, a gente contra-argumentar até nos nossos dias. Não é verdade? Perceba como é difícil, muitas vezes, a gente chegar para grupos, como, por exemplo, algumas igrejas sérias aqui nos nossos dias, e falar assim, vamos parar de fazer da igreja um palanque. Perceba, é nos nossos dias. Então, quando você faz esses apontamentos, é muito lúcido. Só que naqueles dias o mundo era religioso, então o imperador precisava de uma religião para se calcificar. Hoje nós temos a sociedade laica, né? Ou melhor, a sociedade secular, né? Que não precisa necessariamente ter uma religião.
chegamos nesse patamar. Mas naqueles dias não era assim, né? Assim, eu entendo, estou falando, não tô dizendo que foi que esse desarranjo todo é por conta disso, porque eles Sim. usava a figura Da religião, né? religião, como seguindo a tradição. Exatamente. Então, beleza? Mais algum comentário, Júnior? Irmãos? Podemos parar aqui para a gente ir para o último bloco, senão vai ficar muito longa a nossa aula. Vou fechar, tá bom?